Vamos tratar então da primeira das características do recurso. Veremos que o recurso é um veículo, é um ato processual destinado à impugnação de decisão judicial. Parte final ali do conceito. Vejam que isso aparece no conceito. Recurso como remédio voluntário, idôneo a ensejar, no mesmo processo, a reforma, invalidade, esclarecimento e integração da decisão judicial que se impugna. E aí, nessa característica do recurso como um ato processual destinado à impugnação de decisões judiciais, nós temos algumas considerações a fazer. A primeira delas é que a finalidade do recurso é impugnar decisão judicial. Então, os senhores podem perceber que no artigo 1001 do CPC, nós temos a seguinte previsão. Artigo 1001 do CPC. Dos despachos não cabe recurso. Né? Quais são as espécies de pronunciamentos judiciais? Pronunciamentos judiciais. Artigo 203 do CPC. 203, parágrafo 1º, trata da sentença. 203, parágrafo 2º, decisão interlocutória. 203, parágrafo 3º, despacho. O despacho é irrecorrível. Nós temos até uma discussão a respeito da possibilidade de se impugnar despachos por meio de um recurso específico que são os embargos de declaração. Né? Esses embargos de declaração, eu já adianto para os senhores, que eles são absolutamente excepcionais. Eles representam exceção a praticamente tudo que nós falaremos aqui sobre os recursos. Então, a principal característica desse recurso chamado embargos de declaração, que nós abordaremos no momento próprio, é que ele representa exceção a praticamente tudo. E aqui já começa uma primeira manifestação excepcional dos embargos. Há quem sustente que os despachos seriam impugnáveis por embargos de declaração. Porque o embargo de declaração, eu não posso muito me aprofundar aqui nos embargos, mas ele tem a finalidade de um esclarecimento da decisão. E aí, naturalmente, se o despacho for ininteligível, se o despacho não for incompreensível, há de se cogitar realmente da interposição de despacho. Outros vão dizer que não cabe recurso nem os embargos de declaração dos despachos, porque tem previsão expressa em lei, e aí seria o caso de mover por meio do pedido constitucional, por meio do direito de petição previsto na Constituição, você peticionar pedindo uma reconsideração, um esclarecimento do despacho. Tá? Então, os recursos visam impugnar a decisão judicial. Artigo 1001, os despachos são irrecorríveis e prevalece o entendimento de que os despachos são mesmo irrecorríveis, sendo incabíveis até mesmo os embargos de declaração. Uma outra informação importante sobre a impugnação de decisão judicial é a seguinte: o recurso tem como finalidade impugnar a decisão judicial. É isso que nós estamos vendo. Em compensação, nós temos decisões judiciais que podem ser irrecorríveis também. Aqui não é nem necessariamente uma restrição por meio da lei, né, por meio do ordenamento jurídico, porque há quem diga que isso poderia ser inconstitucional. Mas é uma questão prática mesmo. Vejam, a decisão do plenário do STF, você vai recorrer para onde? Se você já está na estrutura máxima do Poder Judiciário, se você já está no órgão máximo, no plenário do STF. O STF, como os senhores sabem, ocupa a cúpula do Judiciário brasileiro. Você está no STF, está no plenário, que é o órgão máximo dentro do STF. Você já chegou lá. Aí você vai recorrer para onde? Chegou uma hora que não tem mais recurso para ser manejado. Então é possível se cogitar de que a decisão do plenário do STF é irrecorrível. É irrecorrível salvo embargos de declaração. Agora sim, não se tem dúvida do cabimento dos embargos de declaração. Então vejam, os embargos de declaração, isso está previsto no artigo 1022, já fiz a ressalva que os embargos de declaração são
representa uma modalidade, uma espécie de recurso que é excepcional. Vou falar dele várias vezes aqui, em exceção ao que estivermos tratando. Olha o que prevê o artigo 1022 do CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial. Então é aquela parte do qualquer decisão que me interessa. Porque os embargos de declaração, como eu lhes disse, ele tem a finalidade, ele não possui a finalidade de modificar a decisão, de reformar a decisão, de invalidar a decisão. A finalidade dos embargos é um aperfeiçoamento da decisão. Suprir uma omissão, buscar o esclarecimento de algo incompreensível. Então, exceção feita aos embargos de declaração, nós podemos ter uma decisão judicial ou outra, mais excepcionalmente, que seja recorrível. Por exemplo, as decisões proferidas, as decisões interlocutórias proferidas no sistema dos juizados especiais são irrecorríveis de imediato. Então aqui tem uma outra informação importante. Não é que elas são irrecorríveis, elas são irrecorríveis de imediato. Significa que você não pode interpor o recurso naquele momento, assim que ela é proferida, e você joga para frente. Você posterga o momento de interposição do recurso. Isso vai ficar muito claro quando formos tratar do agravo de instrumento. Nós veremos que mesmo no sistema do CPC, no processo civil convencional, tem algumas decisões interlocutórias que não podem ser impugnáveis por agravo de instrumento. Já é uma outra modalidade de recurso. Mas não é que você não possa recorrer nunca. Você não pode recorrer naquele momento. Elas são irrecorríveis de imediato. Significa que você vai poder recorrer em um momento que não chegou ainda. A lei joga a contagem do prazo para frente. Então nós temos esse primeiro fenômeno, a irrecorribilidade de imediato. Quem foi meu aluno aqui em Processo Civil 2, nos juizados especiais, eu trato disso. Uma das características da oralidade, acabamos de falar que as decisões interlocutórias no sistema dos juizados são irrecorríveis, mas são irrecorríveis de imediato. Não é que você não possa nunca recorrer. Você vai poder recorrer, mas o momento é postergado para o momento adiante. Esse é um fenômeno, a irrecorribilidade de imediato. Nós temos um outro fenômeno que é a irrecorribilidade definitiva, como a decisão do plenário do STF. Você não pode interpor recurso porque você já está no órgão máximo da estrutura do Poder Judiciário brasileiro. Ok? E a última consideração, dentro dessa característica, essa primeira característica de impugnação de decisão judicial, é quanto ao termo judicial. Porque o que você quer impugnar é uma decisão de natureza jurisdicional, né? É o exercício de jurisdição. Você recebeu uma resposta do Poder Judiciário a uma pretensão que você manifestou, e aí você vai manifestar o seu descontentamento e vai interpor o recurso para impugnar decisão judicial. O ordenamento jurídico se refere a recurso, muitas das vezes, em um sentido diferente do que esse aqui que nós estamos tratando como impugnação de decisão judicial. E você não pode naturalmente confundir. Nós estamos falando do recurso no sentido processual, né? Quer ver? Eu vou lhes dar um exemplo. No Código Civil, deixa eu abrir aqui uma página do Código Civil. Nós temos um artigo que trata da possibilidade da parte interpor um recurso de uma decisão do Ministério Público. Ó. Deixa eu ver se é esse aqui, 65. Se o estatuto não foi elaborado no prazo assinalado ou não havendo prazo... Não, não é esse aqui não. Não estou achando aqui, agora de rápido. Tem no capítulo das fundações,
E aí ele prevê que se o Ministério Público não aprovar a criação da fundação, que vai caber recurso ao Poder Judiciário. E aí esse recurso ao Poder Judiciário não é evidentemente no sentido de impugnar uma decisão judicial. Ah, aqui, achei. Poxa, é o 65 mesmo. Mas tá lá no final e eu estou procurando em outra parte. Um momentinho só. Me perdoem, eu achava que era o 65, era ele mesmo, mas eu não achei, estava lá no final. Olha só, vai aparecer para vocês agora aí, ó. Olha o artigo 65 do Código Civil. Não é o CPC, tá? Até por isso que eu coloquei o diploma ali depois da numeração. Artigo 65 do Código Civil de 2002. Aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio, em tendo ciência do encargo, formularão logo, de acordo com as suas bases, artigo 62, o estatuto da fundação projetada, submetendo o estatuto, em seguida, à aprovação da autoridade competente, que é o Ministério Público. Tem um setor no Ministério Público que trata das fundações. Vírgula, a parte final é que me interessa. Com recurso ao juiz. Ou seja, se o Ministério Público não chancelar, não formalizar a constituição da fundação e o instituinte a parte proponente não estiver satisfeita, o que ela pode fazer? Com aquela decisão administrativa do Ministério Público, ela pode interpor uma ação judicial para que o juiz decida ao final se deve ser instituído ou não, se houver alguma controvérsia entre a parte e o Ministério Público. Esse, com recurso ao juiz, não é recurso no sentido processual que nós estamos aqui cogitando. Porque não houve uma decisão judicial prévia. Na verdade, o que a lei quis dizer é que está assegurado o direito de ação. Que ela nem precisava dizer, na verdade, porque o direito de ação é uma garantia constitucional do acesso à justiça. Nós temos lá a característica da inafastabilidade da jurisdição. Então veja, no ordenamento jurídico, no Código Civil, nós temos ali, ó, com recurso ao juiz. Eu não vou nem falar de recurso público, porque aí é duvidar da inteligência dos senhores. Nem vou cogitar disso. Recurso público relacionado ao direito financeiro, né? Ao erário público. Mas veja, essa previsão do artigo 65 do Código Civil, ela pode ensejar dúvida. Mas, professor, a parte vai recorrer, qual é o recurso cabível? Aqui a lei utilizou o termo recurso, querendo se referir à propositura de uma demanda judicial. Ok? Essa, portanto, a primeira característica do recurso. O recurso visa impugnar uma decisão judicial.